A fé precisa de obra, a fé precisa de ação. Em Tiago, capítulo 2 e versículo 14, eu quero te passar do versículo 14 ao 23, eu não vou ler todos eles, né? Mas você leia para você entender mais sobre esse assunto da fé. Aqui o título diz assim: a fé sem obras para nada aproveita. Porque a fé ela tem que estar junto com as obras, com a ação, com a atitude. Diz assim o 14: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha o que diz aqui no 17 que eu vou ler. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Aqui está nos mostrando, você vai ler até o 23 e você vai entender mais profundamente, e que a fé, ela precisa de obras. A fé precisa de ação. E aqui está falando sobre a gente ir lá ajudar alguma pessoa. Por exemplo, a gente vai lá falar uma palavra, levar uma palavra de consolo para a pessoa, né? Levar uma palavra para edificar a vida da pessoa. Mas se a gente vê que aquela pessoa está precisando de alimento, está precisando de roupa, está precisando de algo, e a gente só ir lá levar a palavra, dar a palavra de consolo e sair de lá e não levar nada para a pessoa, e não ajudar ela em nada do que ela está necessitando. Isso é uma fé sem obras, é o que está mostrando aqui. Porque a gente até levou a palavra de fé, mas não levou a fé por completo. Quer dizer, a fé com obras, com ação, porque a gente só levou a palavra, mas não teve a atitude de ajudar aquela pessoa. E essa é uma fé morta, é o que está dizendo aqui. A fé viva é a fé que a pessoa ajuda aquela pessoa com a palavra de Deus, mas também ajuda com o que ela está necessitando, fisicamente. Mas eu quero trazer também, essa palavra também quando fala em obras, quando fala em ação, em atitude, é da mesma maneira como você ir lá ajudar uma pessoa, se você levar só a palavra de Deus e não levar o que ela está necessitando, é uma fé morta, da mesma maneira para a tua vida. Se na tua vida você diz que tem fé, e a gente conversa com a maioria das pessoas que a gente fala, que a gente pergunta, você tem fé? A pessoa diz que tem fé. Mas muitas vezes a pessoa está vivendo numa vida assim, no sentido assim, ela está para baixo, ela está arrasada, ela está desanimada e ela diz que tem fé. Mas se nós olhar, isso combina? A pessoa dizer que tem fé, ela está dessa situação? Não combina. Essa fé é uma fé morta. Por quê? Porque ela não está tendo atitude de vencer pela fé. Ela está dizendo que tem fé, mas a fé dela não está conseguindo fazer com que ela viva em alegria, viva em paz, viva confiante, que Deus está cuidando da vida dela, que Deus vai abençoar ela, porque ela está desanimada. E alguém desanimado, essa pessoa não está confiando que Deus vai ajudar ela. Para ela confiar, ela tem que mandar o desânimo embora, ela tem que, se livrar do desânimo. Então, a pessoa, ela só consegue ter uma fé viva quando ela coloca a fé em prática. Quando ela usa a fé, quer dizer, ela usa a fé. Ela faz da fé dela uma atitude. Por exemplo, uma pessoa está doente e ela conhece a palavra, ela sabe que a palavra diz que Jesus já levou as enfermidades, e a pessoa, ela fica cada vez mais desanimada, triste. Ela diz que o que ela vai fazer com aquela doença, ela está fazendo tratamento, mas não está resolvendo muito, e tantas coisas negativas. O que acontece? A pessoa está com a fé dela morta. Porque se ela está com a fé viva, ela sabe que Deus cura. Aliás, ela sabe que Deus já curou. Através do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus já trouxe a cura para nós. Então, se ela tem uma fé viva, ela vai agir sobre a fé. Ela não vai deixar simplesmente a fé lá numa gavetinha e vai continuar a vida dela suportando aquela doença, aquela carga ali, levando, empurrando com a barriga. Não, ela vai ir para cima do mal. Ela vai lutar com a palavra de Deus, através da oração, repreendendo o mal, e vai ficar firme. Aí ela tem uma fé viva. É isso que eu e você precisamos entender. Então, a fé viva é a fé que usa a atitude. A pessoa está com problema financeiro, a pessoa está com problema familiar, o problema que for na vida.
a pessoa não vai ficar abatida com aquele problema. Ela vai continuar vivendo, ela vai continuar se alegrando em Deus, ela vai continuar feliz, ela vai continuar sorrindo, mesmo que os problemas estejam ali, ela vai continuar sorrindo. Por quê? Porque ela está tendo uma fé com atitude. Ela está crendo o tempo todo, ela está colocando a palavra de Deus na vida dela. Ela não está se abatendo com aquela situação e pensando só naquela situação. Aí ela tem uma fé viva. Se ela tem uma fé morta, ela está cheia de problemas e ela está ali. Ela está, tipo assim, enfiada nos problemas. Ela está mergulhada nos problemas. Ela não consegue viver de outra forma, a não ser só falando nos problemas, só pensando nos problemas. Ela está só vivendo os problemas. Ela não está vivendo a palavra. Ela conhece a palavra, mas ela não está vivendo a palavra. Porque muitas pessoas dizem, mas eu não consigo. O eu não consigo já está fora da palavra. Olha, presta atenção. Né? Muitas pessoas dizem, mas eu não consigo, eu conheço a palavra, mas isso é muito sério, é muito pesado para mim, é muito forte, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. O eu não consigo não está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então aí já está fora da palavra. Então não está vivendo uma fé com atitude. Então essa fé está morta. Porque a fé viva, ela vai para a palavra. E porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Então se Deus está dizendo aqui que você já é mais que vencedor, que Ele é contigo, que não é para você temer, é isso que você tem que crer. E você tem que viver isso. Você tem que viver isso, não viver o problema. É isso que nós precisamos aprender cada vez mais na nossa vida. Que nós não podemos viver o problema. Que é a atitude que Deus quer que eu e você façamos. Como? Que nós não venhamos viver o problema, mas viver a palavra. Viver uma fé com atitude, uma fé com obras. Não é só obras com os outros, mas é com a nossa vida. Não é só atitude com os outros, mas é atitude com a nossa vida. É muito forte isso. É muito profundo. Deus, Ele quer. Por isso que Ele falou para Josué. Lá em 1 Josué, lá no capítulo 1 de Josué, lá do 5 ao 9, Ele fala ali, seja forte e corajoso. Ele fala para mim, para você, para nós ser forte e corajoso. Isso quer dizer o quê? Não é para você viver o problema. É para você viver pela fé, viver a palavra dele. Então confia no Senhor. É isso que Deus está dizendo, confia em mim, Ele está dizendo. Então, fé com obras, fé com atitudes é não viver a doença, é não viver o problema, é usar a atitude. A atitude de se levantar, de orar, de repreender o mal, de ficar firme, de se animar em Deus, na palavra de Deus. Você consegue. E não ficar falando, eu não consigo, é muito difícil. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, isso é fácil para te falar, porque tu não tá na minha pele. Lógico que não, ninguém tá na pele de ninguém. Cada um tem a sua pele própria para viver, os seus problemas para viver. O que acontece? É fácil. Por que é fácil? É fácil quando nós temos Deus. Não é fácil sem Deus, mas com Deus vai ser fácil. Por quê? Porque nós vamos ir para cima, nós vamos falar, nós vamos lutar, nós vamos declarar a palavra. E aí Deus vai agir. Por quê? Por isso que Deus falou, seja forte e corajoso. Se você ser forte e corajoso, que nele diz lá, seja forte e corajoso porque eu estou contigo aonde você for. Então, Deus é contigo aonde você for e Ele vai te ajudar. Mas você precisa ser forte e corajoso. Então, fé com obras é a fé viva que Deus quer de ti, da tua vida. A fé morta é o que Deus não quer. Então, leia mais do 14 ao 23 que você vai ver a preciosidade dessa palavra para nós colocar nossa fé em ação. Né? Às vezes, eu particularmente, eu não gosto dessa palavra difícil, é muito difícil. Né? Por quê? Porque na realidade essa é uma palavra negativa. E nós sabemos o que é difícil e o que é fácil para nós. Nós sabemos. Mas nós não precisamos falar isso. Então, ao invés de falar que é difícil, nós temos que dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha como muda totalmente. Então, por isso que eu gosto de falar que com Deus é fácil. Por quê? Porque quando a gente não tinha Deus, aí sim era difícil as coisas. Aí era quase que impossível as coisas. Por quê? Porque nós não tinha Deus. Agora, com Deus, sempre vamos ter dificuldades para enfrentar, mas nós vamos conseguir vencer essas dificuldades com facilidade, com mais facilidade. Por quê?
Porque nós temos Deus. Então Deus é que nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas dificuldades. Então, por isso que eu gosto da palavra, então, de nós falarmos: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós somos mais que vencedores. Eu posso, eu consigo, porque Deus é comigo. Então eu gosto mais dessas palavras do que a palavra difícil. Isso sim, eu vou fazer, mas isso é difícil, é um pouco difícil. Então quando a gente traz a palavra difícil, a gente traz negatividade. Então a gente tem que cuidar um pouco com isso, né? Então essa palavra pro teu coração: fé com obras, fé com obras. E fé sem obras é morta. Então nós precisamos de fé com atitude, fé com ação, ação de fé. Age pela fé e você vai ver o milagre aconteceu na tua vida, o milagre acontecer na tua vida. Então essa é a palavra de Deus pro teu coração hoje, e eu quero te pedir que assim que terminar o vídeo você dê uma olhadinha na descrição, que tem uns materiais ali, né, uns links ali, tem um site também com outros materiais, e tem uns materiais também avulsos ali para edificar a tua vida de fé. Dê uma olhadinha ali e invista na tua fé, porque a tua fé precisa estar cada vez mais fortalecida, a nossa fé, né? E também deixe seu like no vídeo, deixe um comentário que eu vou gostar de responder, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com os teus grupos, para abençoar mais vidas e para esse vídeo alcançar mais pessoas também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe.